Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor. Por acima de tudo, amor. O programa de hoje, Acima de Tudo Amor, vai trazer para vocês a história de 55 anos da vida e do início da primeira semente que nasceu na cidade de Barretos, de uma história idealizada pelo meu pai, uma história de fazer um hospital chamado Hospital do Amor, um hospital que tinha o foco absoluto de provar que era possível, na gestão perfeita do amor, tratar todas as pessoas por igual. Meu pai idealizou na vontade íntima dele, de um homem extremamente temente a Deus, que queria que o juramento dele fosse verdade absoluta, que o dinheiro não fizesse nenhuma diferença em tratar quem tivesse dinheiro e quem não tivesse de forma diferente. E para isso, ele foi iluminado por Deus para conseguir plantar essa semente aqui em Barretos, no interior de São Paulo, onde só existia naquela época, nos anos 60, só existia serviço de câncer nas capitais, em algumas poucas capitais. E ele então, ele e minha mãe, formados na USP, com uma medicina extremamente conhecedora, acadêmica, de profundo valores sobre o que era câncer, sabia que o câncer teria que ser tratado de uma maneira como até hoje é a única maneira que existe de credibilidade no tratamento de câncer, é quando se monta uma equipe com comprometimento de tratar o câncer em disciplina multidisciplinar. Os médicos se ocupam na assistência, no estudo, na pesquisa, e cada paciente é um ser humano, cada um é um tumor, mesmo que seja igual ao mesmo tumor. E para isso ele teve a luz e foi abençoado por Deus por ter a oportunidade de trazer junto desse projeto, eu falo com absoluta convicção, que Deus deu para ele uma certeza absoluta que se ele seguisse essas regras, ele teria os anjos suficientes para cuidar desses pacientes e dessa medicina que ele queria fazer. Por isso, agora no mês de março, nós vamos mostrar como é que isso foi possível. E para o primeiro programa, eu estou trazendo junto comigo um convidado especial para me ajudar a apresentar quem são os primeiros anjos que foram enviados por Deus para esse projeto. E estou trazendo comigo o Dr. Zaparoli, que também faz parte desses primeiros médicos, mas eu e o Zaparoli, vamos mostrar para vocês, de fato, quem são os primeiros que foram acolhidos nesse projeto, quem são os primeiros que vieram aqui fazer essa âncora de um projeto de amor. Nós só estamos faltando um dos que faz parte também, que é o Dr. Domingos, mas nós estamos aqui porque ele já faleceu e num programa desse nós vamos trazer o filho dele. Mas no momento nós estamos trazendo o mais velho de todos, o primeiro que foi o braço direito, o braço esquerdo do Paulo Prata, que é o Dr. Miguel. Depois nós estamos trazendo o Dr. Gilberto Colle, que também veio entre os primeiros, e o Dr. Rafael, que também veio entre os primeiros. Eles todos têm histórias demais para contar. O Zaparoli também veio logo após eles, e eu estou tendo a liberdade de poder mostrar aonde nasceu a primeira semente dessa árvore chamada Hospital do Amor. E aí nós, no mês todo, no mês de março, os programas vão ser voltados a apresentar para vocês por que eles estão aqui até hoje, por que eles sabem que eles tinham essa missão deles em fazer com que o hospital tivesse essa força de ser reconhecido como Hospital do Amor. E eles devem ter muitos segredos, mas na essência são a mesma alma, são as mesmas pessoas que o Paulo Prata. E por isso que eu tenho muito orgulho, Zapa, de que nós possamos falar um pouquinho de cada um deles, mas eu também, no fim pelo menos no terceiro bloco, vou deixar uma deixa do Zapa contar também
o que encantou, o que fez com que ele ficasse aqui a vida toda dele, passando como esse médico que tem a alma do Paulo Prata, que eu não canso de falar isso. E então, Zappa, nós dois temos de começar apresentando esse programa. Você tem o direito de falar um pouco do Miguel, explicar quem é o Miguel, para depois o Miguel falar por que ele está aqui. Bom, o Dr. Miguel é o meu grande padrinho aqui no hospital. O Dr. Miguel, quem me convidou para trabalhar aqui em 1983, eu trabalhava no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, com uma tecnologia, para a época, uma tecnologia uma das melhores do país, mas o Dr. Miguel me convenceu a vir para Barretos, trabalhar com uma tecnologia bem inferior, mas com um espírito humanitário muito grande, né? Então foi o primeiro passo que aconteceu. E o segundo passo foi a conversa que eu tive com o Dr. Paulo. O Dr. Paulo realmente me emocionou. Me emocionou que eu cheguei em casa e falei para uma mulher, nós vamos para Barretos, você vai largar sua pós-graduação aí e nós vamos criar a nossa família em Barretos, porque eu gostei muito de Barretos. Então eu resolvi vir para Barretos. E chegando aqui, eu comecei a trabalhar num hospital humilde, muito humilde, na época, que às vezes me deixava até um pouco arrependido de ter vindo para Barretos, mas eu senti uma emoção muito grande naquele espírito de solidariedade que o Dr. Paulo tinha. Naquela época, eu me lembro muito bem, nós tínhamos um alojamento que tinha 8 leitos, só para homens. E isso já começou a me encantar, né? Depois disso, em 1985, o Dr. Edmundo chegou da Inglaterra e nós fizemos um levantamento dos nossos pacientes. 51% dos nossos pacientes vinham em jejum, porque tinham que colher exames de sangue, e sem um tostão no bolso para comprar uma coxinha e uma Coca-Cola no carrinho de lanche da esquina. E diante desse quadro tenebroso, né, que 51% dos pacientes ficavam com fome o dia todo, nós instituímos, o Dr. Edmundo e o Dr. Paulo instituiu a primeira sopa. Foi assim que ajudou a me encantar, né? Cada vez mais. Tem uma série de fatos, tem milhares de fatos. Deixa eu explicar. Essa fotografia aqui, para que todos possam ver, é a fotografia do início nós levantamos essa fotografia dos anos 60. Então, nós estamos fazendo 55 anos. E você falou que foi introduzido pelo Miguel, o Miguel que te convidou. E o Miguel, como é que ele te convenceu para você vir? Por que você achou que o Miguel tinha razão no que ele foi, o que ele te fez para você, mas o que você encontrou no Miguel que você sentiu que ele amava esse hospital? Não foi só no Miguel, mas foi na equipe toda. Dr. Paulo, Dr. Domingos, Dr. Miguel. E eu tinha vontade de voltar para o interior e ficar mais perto da minha família e criar a minha família no interior, né? Então, mas foi o Miguel que te convidou? Foi o Miguel que me convidou. E como é que ele fez para te intimou para você? A gente já tinha com bastante contato, né? Eu já tinha contato com o Miguel porque ele já fazia parte da família já há muito tempo, né? Então eu já tinha contato com o Miguel desde a época da formatura dele, do casamento dele, então a gente já tinha esse contato. E ele me influenciou, inclusive, na escolha da minha especialidade, né? E você optou por fazer a mesma especialidade dele. De fazer a mesma especialidade. Então o Miguel teve uma influência muito grande em você. E quando eu passei na residência, no AC Camargo, a primeira pessoa que eu liguei foi para o Miguel. E o Miguel me falou, estou arrepiado, estou emocionado, estou muito emocionado, né? Aí eu passei na residência, fiz a residência, depois não tinha como vir para Barretos, eu fui trabalhar no Oswaldo Cruz, trabalhei 2 anos e meio, depois de 2 anos e meio após a residência, ele me convidou para vir para Barretos. E eu não pensei 2 vezes depois que vim conhecer Barretos. Bom, para vocês terem uma ideia, a influência do Dr. Miguel em cima do Zapparoli foi o ponto que ele até buscou a especialidade, a mesma do Dr. Miguel. A história do Miguel é uma história muito bonita porque
além dele ser um radioterapeuta, naquela época não tinha o recurso que nós temos hoje, mas ele era um craque em matemática, o Miguel é tido como um gênio para a época dele, mas ele, além de radioterapeuta, a hora que apertava, meu pai, o Domingos, chamava ele entrava junto na cirurgia. Tem uma história linda aqui, de tanto que os 3 âncoras no inicial desse projeto eram o Miguel, o Domingos e meu pai. Então, Miguel, queria que você contasse que vontade foi essa, que você sentiu na hora que foi convidado pelo Paulo Prata para vir para cá? Bem, eu inicialmente pretendia ser cirurgião, mas não estava contente em operar determinados casos. Por exemplo, a especialização em cirurgia na USP, onde cursei, a USP lá de Ribeirão, o sujeito fazia abdômen praticamente, né? E quando eu nasci numa vila pequena, e não tinha, até hoje não tem médico, eu achava que o médico ia resolver tudo. E o Hospital do Câncer São Paulo é que dava essa residência. Então fiz, antes da radioterapia, os 3 anos de residência no Hospital do Câncer São Paulo. Logo no mês de fim de fevereiro, por aí, o Dr. Paulo havia colocado o hospital à disposição na época era o INPS, o antecessor do SUS, para que os pacientes que necessitassem de tratamento fora do domicílio podiam ser encaminhados para cá, que no São Judas seria tratado. E, na época, logo no início, apareceu um tumor de região mentoniana, fixo em osso, e, na época, pouca gente fazia cirurgia de cabeça e pescoço. O Dr. Paulo foi atrás de alguém lá e falaram na dupla Domingos e Miguel. O Domingos entrou na faculdade da mesma turma minha, e até com um detalhe, ele entrou em 19º e eu em 20º. E sabemos que houve a mesma nota, e por ordem alfabética e por idade ele teve essa classificação. Mas o Domingos era um sujeito extraordinário como pessoa e de uma vontade de trabalhar e muito competente. Dos melhores, talvez o melhor cirurgião que eu tenha visto operar. Ele já era especializado em cabeça e pescoço, né? Não, tudo. Lá, geral? Não, lá a gente operava tudo. E aqui também acabamos operando esse paciente. De início eu fiquei bem desapontado com o hospital, porque era bem assim, simples, pequeno. Na época não tinha patologista, laboratório, banco de sangue, UTI, mas também hospital nenhum do interior, em cidades do tamanho de Barretos, tinha. Não havia essa preocupação, e a medicina... E cuidar do câncer. A medicina, 50 anos atrasada, né? Bom, aí viemos e palpamos, vimos que precisava serrar a mandíbula e tirar a infiltração. Ficamos meio que desanimados, né? Mas pedimos os exames e o Dr. Paulo nos convenceu que ele tinha um projeto, e esse projeto não permitia que se refugasse paciente. Aliás, como é que o paciente viria para cá para ser tratado e ser dispensado não era uma boa naquela ocasião. Voltamos depois de umas 2 semanas, operamos, serramos mandíbula, pusemos fio de Kirchner, rodamos retalho, e ficou realmente uma beleza. Nós mesmos ficamos surpresos, né? Pela qualidade da reconstrução e tudo mais. E o Dr. Paulo nos convidou para vir. A gente não podia deixar a residência, né? A gente estava no início do 2º ano. Nós só conseguimos uma questão de coincidência, sorte, alguma coisa está traçada. Porque nós passamos pelo cabeça e pescoço, que é um departamento que geralmente o sujeito não gosta de começar, dada a complexidade da anatomia, e nós passamos o primeiro estágio, nosso foi na cabeça e pescoço. Então, se nós não tivéssemos passado pela cabeça e pescoço, nós não seríamos indicados para o seu pai e nós não teríamos vindo. Então, bom, operamos, depois concordamos em vir uma vez por mês em A1. E o Dr. Paulo
não conseguiu, provavelmente, convencer os médicos da cidade que isso era possível, porque então a gente vinha no fim de semana e operávamos o que era de nossa área e ajudávamos o Dr. Paulo. O movimento cresceu, passamos a vir cada fim de semana e ao término da residência de cirurgia, eu mudei para cá. Aí o Dr. Paulo falou, olha, nós precisamos de um radioterapeuta e não tem radioterapeuta disponível no Brasil. E eu me lembro bem que tinha em Pernambuco, Ivo Reza, na Bahia, Calmon. Só tinha nas capitais, né, Miguel? Belo Horizonte não tinha nenhum radioterapeuta, Minas Gerais inteiro. E aí você se propôs a estudar a radioterapia? Aí liguei para o Domingos, né? Ó, você está aí ainda? Faz radioterapia, mas ninguém gostava de radioterapia, tinha medo de radiação, etc. Né? Porque as contas naquela época a gente fazia na caneta, né, Miguel? Hoje tem o sistema que eu nem sei mexer mais com isso. Mas é importante, nós estamos terminando esse primeiro bloco e queremos mostrar com isso, o Miguel gosta de mostrar nos detalhes, até o público tem que entender que uma pessoa que foi formada por uma coisa, quando viu a necessidade de outra, que seria o crescimento do hospital, ele teve a disponibilidade, quando não encontrou ninguém para fazer, ele mesmo foi, porque ele é muito estudioso, ele é extremamente competente, e aí ele já foi fazer especialidade em radioterapia. No segundo bloco nós voltamos, terminando um pouco essa história do Dr. Miguel e sabendo a história dos demais que estão aqui, que são as primeiras colunas, né, que sustentaram a história do Hospital do São Judas Tadeu, o primeiro lugar que o Paulo Prata implantou a medicina do amor. Nós voltamos agora no segundo bloco com mais histórias. Por acima de tudo, amor. Bem, eu gostaria muito de comunicar a todos a importância que nós lançamos um novo projeto, que é o Telemarketing, para poder nos ajudar. Como vocês sabem, a despesa do hospital cada vez aumenta mais e nós precisamos muito de ajuda. Por isso nós estamos fazendo mais esse apelo, que todos possam entender o motivo que nós estamos agora buscando um recurso de outra forma. Se você receber uma ligação do nosso hospital, que você possa nos ajudar, que é muito importante para nós. Muito obrigado.